E chamamos à mesa o Luiz Lodge, que vai trazer a nossa reflexão de hoje. Vamos aguardar ele para fazermos a nossa prece. Então vamos todos na lembrança do Mestre Jesus, que nos convida a todos os momentos para adentrarmos a nossa alma, reavaliarmos o nosso viver e assim identificarmos o que já podemos modificar para melhor. E que este momento aqui reunidos, sob o amparo da equipe espiritual que nos orienta e nos sustenta, possamos todos decidir com vontade, de coração aberto, a darmos prosseguimento, absorvendo as orientações, absorvendo as informações trazidas pela doutrina, para crescermos, para expandirmos a nossa melhor parte, para construirmos, enfim, a nós mesmos em maior consonância com as leis de Deus. E assim, querido Mestre, pedimos a permissão para prosseguirmos com a nossa reunião em um envolvimento de sustentação para o Luiz Lodge, que vai trazer as suas reflexões. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus nos proteja e nos ajude a transmitir os estudos da noite de hoje. Nós vamos ver durante a apresentação dos nossos estudos que, nada é por acaso, que o preparo está diretamente ligado, uma continuação, nada mais do que a continuação que nós vamos ver agora. Parece até que nós estudamos juntos, talvez, nunca se sabe, né? É com muito assim, é um agradecimento muito grande estar aqui, continuação nessa casa que me acolheu, tem me preparado, tem me ajudado, me tratado, e é uma casa que eu tenho uma gratidão enorme, como você falou, Gelina. Tia Vera, eu tenho uma gratidão assim que talvez eu não consigo expressar com as palavras devido às frentes todas que eu participei e o que de retorno eu tive, não dá para expressar com palavras, porque é um retorno muito grande, é o que eu tenho de volta, o aprendizado em cada detalhe da vida é uma coisa impressionante. Mas vamos seguir, porque estamos começando, mal estamos ainda começando. E a base de tudo é o estudo, né? A base que sustenta toda essa configuração para poder compreender o processo de estarmos aqui estudando, ou do que está acontecendo, ou a natureza das coisas, ou o bom combate, ou por que eu tenho que combater o quê. Está na base, está no estudo, e esse estudo que nós estamos fazendo, esse estudo que nós viemos aqui apresentar, a gente pode, de repente, parar, algum momento, parar e não querer estudar mais, ou pode alavancar e continuar estudando. Eu só peço assim, em algum momento durante a palestra, se a gente falar algum termos tipo pecado, falar algum termo culpa, esses termos foram usados na época de Kardec porque estava muito relacionado ao catolicismo, que pregava esses termos na época. E os espíritos que passaram as mensagens eram espíritos que já vivenciaram muito dentro da Igreja Católica ou da Igreja Protestante. Então, era normal usar esses termos. Hoje nós usamos consequências, que é um termo muito mais apropriado. É que a colheita e a plantação e a colheita, ação e reação, como no livro de André Luiz. Mas, voltando a falar, então é um estudo. O estudo, ele abre um horizonte
um horizonte incrível. E vinha aquela frase, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei. Porque é verdade, você abre uma janela no estudo, aí você vê um mundo lá fora. Se você não abrir a janela, você estagnou, você não sabe o que está acontecendo lá fora. Hoje em dia a gente descobre que o átomo ele pode ser subpartições dele. Se a gente parasse, o átomo era o átomo. Mas agora, quando a gente abre então a janela, a gente vê que o mundo cresceu. E aí a gente vai até outra janela e vê que o mundo vai crescendo. E isso vale para nós. A gente vai abrindo a janela interna nossa e vamos descobrindo os elos que nos levam até aqui, a natureza dos nossos pensamentos, a natureza das nossas ações. A gente vai estudando a nossa mente, vai estudando os nossos pensamentos, a natureza dos nossos pensamentos, e vamos associando com o que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, a gente vai linkando e vai estudando. A gente pode parar, não é necessário. A gente pode parar de ver isso, porque isso dá responsabilidade, isso dá o que fazer. Então, o estudo, ele é um grande libertador, mas também é uma grande responsabilidade. Então, tem esses dois lados do caráter do estudo libertador. A gente fala assim, vamos libertar, vamos, mas vamos ficar responsáveis? Vamos. Nós estamos numa casa espírita. Nós estamos falando dentro de um meio espírita. Então já não dá mais para dizer que, olha, eu não sei. O pouquinho que nós estamos falando, nós já sabemos da pluralidade das existências, da comunicação entre os planos. Nós já sabemos da escala espírita. Então já temos uma noção bem razoável para dizer assim, eu nada sei. Então vamos continuar com a gente para poder entender o que é o tema de hoje, porque o tema de hoje é o tema da nossa vida do dia a dia e é o tema que vai continuar sendo, porque essa passagem transitória vai passar, vamos voltar para a pátria espiritual e vai ter outras passagens transitórias. Então, uma das coisas importantes é o conhecimento do momento atual nosso. Bom combate. Autoconhecimento, tão falado na questão de 919 de Santo Agostinho, mas é verdade. Tudo tem que partir de um conhecimento interno. Não dá para ficar, o que é. Então, o ser humano, ele tem vamos chamar assim, uma questão inata nele, que é querer saber de onde ele veio, quais são as razões, de onde eu vim. Isso é uma questão inata nossa. A gente pode nascer, passar por aqui, sem se preocupar com isso, porque não quer se preocupar com isso. É mais fácil, de repente, ir para a praia todo dia, ou ir ao shopping todo dia, ver cinema todo dia, ou fazer coisa todo dia. Mas tem lá na consciência, está lá piscando. De onde eu vim? Para onde eu vou? Essas questões, umas questões que batem na nossa cabeça. Vou me distrair, vou ver uma televisão, que eu não quero pensar nisso. Vou jogar para dentro do saco, eu não quero pensar nisso. O saco vai enchendo. Quando estoura, eu vou no psiquiatra, vou tomar uns remedinhos, vou para o psicólogo, mas o saco vai enchendo, que são questões básicas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Como será esse lugar para onde eu vou? Será que vai ser legal? E pior, tem uma questão, que tem uma coisa que quase ninguém pergunta, que tem medo de perguntar. Quanto tempo eu tenho? Será que eu tenho horas? Será que quando eu sair daqui? É daqui a 20 anos. Essa é uma terceira questão. Poucos perguntam. A malinha está pronta? Não sei. Quem sabe? Então, esse foi o caminhar da humanidade. A humanidade caminhou dessa maneira. Interessante que a humanidade, ela caminha de um jeito... É um jeito pendular, porque é assim. A humanidade está caminhando para um lado, aí ela concentra os pensamentos dela de uma forma e vai sendo conduzida. E normalmente esse termo pendular, porque ela vai toda pendurando para um extremo. Até chegar nesse extremo e falar assim, não, é como se fosse a maré também, pode chamar um pêndulo ou maré, a maré alta. Não é por aqui. Aí toma assim... Não, isso eu não quero mais saber. Ela vai toda para o outro lado. Eu estou falando da parte da religiosidade. Quando a religião católica dominou com os dogmas,
Todo mundo foi era aqui, era esse lado aqui do pêndulo que pendia. De repente veio o materialismo com uma força grande e trouxe tudo para cá, negação. Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Veio o niilismo, que era o nada, meu Deus do céu, nada. O nada que existe, como que o nada existe se ele é nada, mas era o nada. Era o nada que valia. Depois veio o positivismo, estava aqui. Então o pêndulo vai assim. E qual é o caminho? O caminho do meio, gente. O caminho do meio sempre foi o caminho do meio, o caminho correto, o caminho tranquilo, o caminho de estabilidade. Então, mas o movimento do progresso da humanidade, dito até pelos grandes filósofos, é isso, é o movimento pendular. Ele vai para um lado, vai para o outro, acha o caminho do meio, segue. Vai para o lado, vai para o outro, acha o caminho do meio, segue. Parece que a gente precisa sofrer assim, um pouquinho de cada lado para achar, não é aqui, não é aqui, é aqui, vou. Não é aqui, não é aqui, vou. E assim foi o caminhar da humanidade. E foi assim que veio o catolicismo pesado, trouxe os dogmas pesados, inibiu o homem de pensar, que é uma virtude, a capacidade que tem o ser humano de pensar. Mas os dogmas diziam, olha, o céu, por exemplo, é dessa maneira, o inferno é dessa maneira. Se você tem os 10 mandamentos, tem os pecados capitais, se você fizer um errinho, inferno. Mas um errinho, inferno. Não tem perdão? Não, mas você tem que perdoar. Mas um errinho é inferno. Então ficou uma confusão na cabeça do ser humano que pensa. Aí, e nessa questão de pensar, ele chegou um dado momento, veio a negação. Veio a negação para o materialismo. Quando que você impõe ao homem não pensar, isso é drástico. Porque isso é uma coisa inata no ser humano, a capacidade de extravasar, de pensar, de criar. Isso que nós somos diferente. Então, essa capacidade que muda tudo. E foi o que aconteceu. Nesse interim, veio Kardec, junto com o que o Cristo já tinha prometido, com a terceira revelação, com o Consolador prometido, com uma invasão organizada, e fez todo esse amparo que ele fez conosco, trazendo a codificação de uma maneira belíssima, com aquelas perguntas, que ele foi um ser altamente inspirado, mas Kardec também era um espírito de grande envergadura, que fez as perguntas certas, maravilhosas, que eu não consigo imaginar como ele colocou aquelas perguntas, só sendo um ser tão evoluído como ele era. E fez e trouxe o Consolador prometido, que traz essas perguntas todas para a gente. E continuando nas perguntas de Kardec, ele montou o Livro dos Espíritos, e dentro do Livro dos Espíritos, que mais tarde ele explora cada trecho do Livro dos Espíritos, dentro do Livro dos Médiuns, ele vai explorar depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois ele vai explorar o céu e o inferno, depois ele vai explorar a Gênese. Dentro de cada parte ele explora itens. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele já tinha explorado as partes morais, mas não foi suficiente, porque os dogmas da Igreja Católica foram pesados. Aí ele vai explorar mais ainda no céu e inferno. Ele explica o céu católico, o inferno católico, ele explora as questões, depois ele vai lá mostrando as consequências, e vai mostrando as consequências assim, dos espíritos bons, superiores, até os espíritos inferiores. Então ele mostra o que consiste tudo isso na visão dos espíritos. É muito bacana que ele traz os exemplos dos espíritos. Por que eu estou falando isso? Porque as questões que nós vamos abordar hoje, da 965 a 982, ela está exatamente nas esperanças e consolações, que é o capítulo 2, penas e gozos futuros. E isso está aberto no livro Céu e Inferno. Nós vamos tratar dentro do Livro dos Espíritos essas questões, mas elas podem também ser vistas de uma maneira mais detalhada, esse tema no livro Céu e Inferno. Então, nós estamos tratando aqui da natureza, o termo natureza das penas e gozos futuros.
Eu não estou falando das penas e gozos futuros, estou falando da natureza. Então, essas penas e gozos futuros têm uma natureza clara. Se ela tem uma natureza clara, algo originou elas, algo teve um princípio básico para poder gerar a pena ou gerar o gozo futuro. Então, o que traz isso? Traz no momento que eu estava encarnado. Lá, quando eu estava encarnado, eu gerei algo que vai me jogar lá na penas e gozos futuro. Simples. Beleza, então vamos continuar. Aí o Kardec vai e pergunta se os espíritos, vou até trazer aqui o livro dos espíritos que eu trouxe aqui encadernado. Ele vai até perguntar se há alguma coisa material nas penas e gozos dos espíritos. Se há alguma coisa material na pena e gozo dos espíritos. A pergunta é interessante, porque se é espírito, não é material. Então ele pergunta, há alguma coisa material na pena e gozo dos espíritos? Bom, se é espírito, não é material. Mas é claro que há. Porque o pensamento que liga o espírito aos seus problemas. Então vai depender da categoria. Para nós entendermos esse episódio que nós estamos estudando aqui agora, nós temos que ter muito em mente a escala espírita, nós temos que ter muito em mente o nível de cada espírito. Porque fala assim, há alguma coisa de material nisso? Teoricamente não. Isso para o espírito puro, que não tem mais contato nenhum com a matéria não exerce nenhuma influência sobre ele. Mas dentro dos espíritos que a matéria exerce influência, tem total relevância. Porque na categoria de espírito inferior, a matéria tem mais influência que as questões espirituais. Nos bons espíritos, as questões espirituais têm mais influência que a matéria. E nos espíritos puros, a matéria não tem nenhuma influência sobre eles. Olha, se nos espíritos inferiores a matéria tem mais influência, então quando eu desencarno, que não acontece nada, é só passar para cá, ó, desencarnei, ponto. Eu sou exatamente igual, não mudou nada do que eu era. Eu só saí do escafandro do corpo, tenho uma percepção um pouco maior, estou livre do meu corpo, mas a minha mente é a mesma. A minha percepção do mundo aumentou um pouco. Então, se eu sou apegado aos meus valores materiais, à minha casa, à minha mulher, a meus filhos, as bebidas, os vícios, o que for, o que vocês possam imaginar, as paixões, o que você possa imaginar, a minha mente está presa a isso. Então, eu vou ficar ligado a isso, não tem por onde. Essa é a correlação direta. Então, quando o Kardec pergunta isso, tem alguma coisa de material nas penas e gozos da alma? Depois ela tem. Tem porque o meu pensamento me liga a elas. E aí vai na questão vibracional. Eu me ligo magneticamente a essas coisas. E não só me ligo magneticamente a essas coisas, eu crio uma relação direta com essas coisas. E essa questão é tão importante, porque a gente não se prepara para morrer. Então a gente vai vivendo uma vida que a gente não se prepara. A gente não existe uma escola, que assim, vamos fazer uma escola onde a gente vai se preparando devagarzinho. Não tem. A gente tem aqui a casa espírita, que a gente vai percebendo que a gente tem uma vida provisória. Mas a gente não tem uma preparação, que eu posso entrar na casa espírita 70, com 60, 40 anos, mas desde pequenininho a gente não tem essa preparação. E isso vai levar a gente a não ter na nossa rotina das 24 horas essa percepção que nós somos do pensamento, que é o espírito, nós somos espírito pensante. E eu estou ligado a tudo que eu penso. Se eu estou ligado a tudo que eu penso, eu sou o que eu penso. Se eu sou o que eu penso, o fato de eu mudar de dimensão, eu continuo pensando exatamente igual. Se eu tenho inimigos, continuo tendo inimigos. Se eu tenho amigos, continuo tendo amigos. Se eu tenho raiva, continuo tendo raiva, ódio, assim sucessivamente. E esse é o parâmetro. E é esse que quando ele falou do bom combate, quando o Fernando falou do bom combate, é essa observação que nós deveremos fazer ao longo de nossas vidas
Quais são os nossos pontos fracos para nós trabalharmos para quando houver esse momento do desencarne, que a gente não sabe quanto, é o tal do quanto tempo eu tenho, poder trabalhar para, se fizer a passagem, já fazer mais atenuado alguns problemas, aqueles inimigos que nós possamos ter, já ter o perdão pelo menos do nosso lado. Olha, eu tomo, se ele não me perdoa, eu perdoei, eu já estou livre desses elos magnéticos. E essas são as questões mais fortes que nós temos dentro do processo da natureza das questões. Nós vamos ver muito esse tema da natureza das penas e gozos futuros, estão sempre voltados aos nossos pensamentos. E nós trazemos uma coisa que nós trazemos muito, talvez atávica, das várias passagens pela Igreja Católica. Todos nós passamos, provavelmente, diversas encarnações lá. É a culpa, né? A gente traz uma culpa presa na gente, assim. E essa culpa, é interessante que essa culpa a gente vai carregando e a culpa nos prende. A culpa não deixa a gente evoluir. Porque quando a gente percebe, vamos supor, desencarnei, minha visão é um pouco mais ampliada, eu consigo perceber os fatos, um pouquinho. Opa, tenho remorso pelo que eu fiz. Me arrependi pelo que eu fiz. Se daquilo, como Paulo fez, ele não parou na culpa. Ele saiu de Saulo, ele apedrejou, matou, mas ele não parou. Imagine se Saulo tivesse parado ali. Ele não parou. Ele é o maior exemplo disso. Ele não parou. Continuou. Mas o que acontece, a grande maioria que para na culpa. Ele olha, puxa, não devia ter feito. Aí para. E fica na culpa. Aí a gente vai ver, por exemplo, no livro Ação e Reação do André Luiz, espíritos que estão lá se debatendo na culpa. E uma coisa interessante, que nesse livro do André Luiz, Ação e Reação, da psicografia de Chico Xavier, ele fala assim, o pensamento tem velocidade maior que a da luz. Leon Denis também fala isso no livro Forças Radiantes, também no Invisível. O pensamento tem velocidade maior que a velocidade da luz. Então, a pessoa que paralisa na culpa, ela volta, acessa, ela plasma aquela situação pela velocidade do pensamento da situação que ela vivenciou. Ela plasma, ela vai fazer o link mental, o elo mental. E ali, o elo mental, ela se alimenta daquela situação, que ela está vivenciando aquela situação de novo. Aquela situação alimenta a culpa dela. Então ela fica nesse ciclo culposo entre a culpa e a alimentação da culpa, entre a culpa e a alimentação. Ela está presa, ela é refém dela mesma. Como isso é danoso. Aí no livro mostra que precisa de ajuda, de passes, para poder ir liberando esse nó energético, esse anel energético, essa mente, esse anel mental que se é feito. E isso, nós que trazemos, não é ninguém de fora que traz isso para a gente. É o nosso processo de entendimento. O Espiritismo nos traz muito essa visão do que fiz, mas eu posso refazer. Fiz, mas eu posso recuperar de uma outra maneira. Fiz, mas eu posso fazer diferente. A primeira carta de Pedro, o amor cobre 1 milhão de pecados. Eu não preciso necessariamente fazer através de um processo doloroso. Então tem 1 milhão de maneiras de fazer diferente. Se a gente está entendendo a doutrina espírita, então não precisa parar na culpa. Não precisa. O remorso, legal, não quero fazer mais. Arrependeu? É o grande passo para a gente começar a mudar toda a trajetória do processo. A culpa não. A culpa não precisa. Vamos seguir. Vamos seguir em frente. E aí, seguindo em frente,
ele faz uma pergunta assim interessante, né? Se os espíritos eles sentem as percepções que nós sentimos e como encarnado. Isso remete a uma questão anterior do Livro dos Espíritos. Eu sei porque a 237, não é que eu saiba todas as questões, não, mas a 237 é uma questão que ela fala das percepções dos espíritos. E assim é claro, porque quando nós desencarnamos, o espírito ele é mais maleável, porque é o perispírito que cobre, reveste, é o seu revestimento do espírito, ele é mais sensível. Então, nós ficamos suscetíveis a algumas sensações. E como nós ficamos suscetíveis a algumas sensações, ficamos também suscetíveis a pensamentos. E vamos sendo ligados aonde o meu pensamento está relacionado. Por exemplo, eu sou um espírito que estou ligado a um certo grupo de pessoas. Então, magneticamente, eu vou ser levado a esse grupo de pessoas. Como? É pela atração, é uma coisa física normal, é atração. E como é que é feito isso? Eu, devido aos meus desvios e meus créditos, aos meus valores, eu tenho um peso, uma densidade. Que densidade é essa? É o nível de materialidade que eu carrego comigo. O que esse nível de materialidade é? É quanto eu dou valor para as questões materiais. Então, o meu perispírito, o meu revestimento do espírito pós a minha passagem, ele tem um peso de acordo com quanto de material eu levo dentro de mim. Esse material está no meu pensamento. Então, de acordo com esse processo, eu vou me ambientando, vou me juntando com a minha turma. Se minha turma é uma turma do bem, ótimo, eu estou com meus amigos, eu estou estudando aqui no Rita, eu estou com meus amigos do Rita, nós vamos seguir junto, mais ou menos estudando em algum lugar, trabalhando. Essa é a ideia. Mas também posso ir para um outro grupo, dependendo dos meus amigos. Eu posso ir para um grupo que gosta de sentar no bar e tomar cerveja. Isso vai ser de acordo. E posso receber influenciações, igual o encarnado. Ele recebe influenciações, eu posso ficar naquela dúvida de assim, que eu quero ficar com a vontade e receber influenciações. Aí, a mesma coisa que acontece com o encarnado. Ele vai receber influenciações, igual está lá aquela questão 459, que fala assim, muitas vezes vocês pensam que só vocês estão pensando, mas são os espíritos que estão te conduzindo. Isso acontece também. Ele pega um espírito que está necessitado de, por exemplo, de querer beber alguma coisa, ele leva ele até um bar para ele sentir as vibrações da bebida alcoólica. Isso ocorre, como ocorre também com os bons amigos dele, levar para um grupo que está estudando algumas páginas do Evangelho. Isso, então, na pergunta que o Kardec faz, isso é bem comum, que você está relacionado magneticamente com o que você pensa, de acordo com o seu peso da tua densidade. Então, a luta nossa do dia a dia é nos tornar mais leve materialmente, ou seja, nossos valores, nós vamos levando uma vida onde os nossos valores materiais, nós temos a certeza que são transitórios. Não é abandonar valor material, não é abandonar apartamento, casa, carro. É dar o valor necessário, eles são transitórios. Eu tenho um bom apartamento, uma boa casa, um bom carro, um bom tudo, mas ter a noção que é transitório. Como veio, pode ir, quando eu for, pode ir. Essa que é a questão. É o valor que você dá às coisas. Não importa de você ter as coisas. Posso ter um apartamento aqui na Delfim Moreira, 10, mas que valor eu dou a ele? Ele me representa? Não, ele não me representa. Eu sou o Luiz, ele não me representa. Essas que são as questões. Então, são as questões, quando eu falo de materialidade, é isso. O amor da minha vida, se ela morrer, minha vida perde o sentido. Como perde sentido? Você é um indivíduo. Você vai sofrer, que é justo sofrer.
A tristeza é justo. É justo. O amor é justo. Mas você é um indivíduo. Você tem responsabilidade por você. Essa é a tua responsabilidade, é por você. Você não pode se perder sua vida porque a outra pessoa for. Você pode sofrer por diversas questões, mas você tem responsabilidade por você. E a coisa interessante, quando ele fala de amar, nesse livro Ação e Reação, tem um episódio muito interessante. Porque ele é uma colôniazinha, uma colônia que está no umbral, ainda abaixo do nível do nosso lar. E até que hora nós vamos? Mais 10 minutos. Tá. É uma colônia que fica abaixo do nosso lar. E tem, quer dizer, no lado de fora da colônia, dos muros da colônia de um castelo, tem lá um lamaçal, é um horrível, tem uma situação muito drástica dos espíritos querendo entrar dentro do castelo. Mas dentro do castelo já consegue se pescar alguns espíritos que também não dá para ficar dentro do castelo, mas já fica na parte traseira do castelo, tipo um átrio, assim, um grande, que eles ficam deitados lá em sofrimento. Quando eu li, passando pela essa página, eu li, me emocionei, chorei, porque dá vontade de mergulhar ali dentro, como fosse na praia, a pessoa se afogando, você vai lá e salvar, ela querendo salvar. Aí quando nós estávamos estudando, em grupo, analisando, eu percebi que, assim, o meu nível de amor é completamente diferente de um espírito de uma envergadura maior. Com o espírito de uma envergadura maior, ele olhou, que era o instrutor que estava ali na hora, ele olhou com amorosidade aquela situação, já dentro do castelo, mas na parte traseira, que era uma situação muito ruim, de muito sofrimento, ele gemendo e gritando. Ele olhou aquilo com um olhar de amor. Enquanto eu estava olhando com um olhar assim, de pesar, querendo pular ali dentro, tentar salvar alguém, ele estava assim, olhando com um olhar de amor, falando, vendo o processo de melhora, que eles estavam lá fora, naquele horrível, e já estavam numa câmera ali se debatendo, mas aquilo é uma situação melhor. E esse espírito já passou por isso. Então, esse olhar de amor é saber que tudo vai dar certo. Vai ter um final feliz essa história. Não importa o tempo. Nós fomos feitos para dar certo. E esse olhar de amor, eu não tenho ainda, que é um amor que eu não entendo. É um amor que a gente entende, esse amor de homem, mulher, pai para filho. Mas esse amor que ele está tendo pelas criaturas que estão ali se debatendo, é aquele amor que não sei explicar, que eu não tenho. Mas eles têm. Por isso que estão ali. Estão olhando para as criaturas e falando assim. É que Jesus olha para a gente e fala: Pai, eles vão dar certo. É um olhar diferente. Então, por isso que a natureza dos gozos, ele está vendo já o gozo futuro daqueles seres. Eu ainda estou perdido nas penas dele, enquanto ele já está olhando o gozo dele, já saiu daquele lamaçal. Isso é interessantíssimo, isso. Como a gente percebe a mesma coisa de olhar diferente. Continuando, vou aqui já chegando aqui, já perto do meu finalzinho, tem coisa aberta ainda. Aí ele pergunta assim, qual é o sofrimento que mais aflige? Essa pergunta também é outra que difícil, que eles não respondem. Ele fala assim, qual é o sofrimento que mais aflige aos espíritos? Ele fala assim, os espíritos falam assim, vocês não dá para explicar para vocês. Vocês não vão entender. Mas são os sofrimentos morais. Eu falo assim, caramba, cheguei até aqui, já falei de sofrimento. Ele ainda fala assim para mim, você não vai entender, são os sofrimentos morais? Uau, é puxado. É puxado. Por isso que a preparação nossa é necessária. Por isso que essa preparação nossa para a vida, a vida real, é muito necessária. Temos que viver 24 horas como espírito? Temos. Ué, por que nós viemos para aqui? Viemos para aqui para evoluir.
Somos engenheiros, advogados, professores, médicos, somos tudo. Mas a questão fundamental que nós viemos para cá é para evoluir. Se não fosse para isso, nós não viríamos para cá. Nós viemos para evoluir. Cada um com o seu quesito principal da sua vida. Cada um tem um tema principal e tem os temas secundários. Então nós viemos para evoluir, sim. Cada um com o seu. Eu não vou fazer o de ninguém. Agora, eu estou à disposição para ajudar a qualquer um, mas o meu, só quem vai fazer sou eu. Então, essa questão nós temos que entender. Porque quando chega depois, só sou eu que vou estar comigo mesmo. Aqui, eu posso me distrair. Depois, não, sou eu comigo. O que eu fiz com o meu tempo? Aí isso que remete ao céu e ao inferno. O que eu fiz com o meu tempo? 99% dos espíritos do céu que não são os espíritos felizes, são os outros espíritos bons. Eles falam do tempo. Espírito muito melhor do que eu. Fala lá assim. Os bons espíritos que estão lá, que a matéria já influencia pouco a vida deles. Tempo perdido. Falei, caramba, eles falam do tempo perdido e eu. Então, ter que viver 24 horas a vida de espírito, mesmo. Que é a razão da nossa encarnação, senão não estaríamos aqui. A gente veio para isso, não veio para outro motivo. Não veio buscar outra coisa. E a coisa assim que... Então, assim, a coisa assim mais bobinha, mas que mais me dá força, é o exemplo da montanha. Porque se a gente fosse imaginar uma montanha, a gente lá no cume da montanha olhar para trás, tendo uma noção da evolução, olhar pelo menos da história do ser humano, e olhar para trás, caramba, nós já passamos por muita coisa, e já estamos aqui. Então, nós já fizemos um bom trabalho, já lutamos muito bom combate. Temos que lutar outras coisas, temos que lutar contra ciúmes, contra raivas, temos que lutar contra o perdão. Gente, perguntaram para o Gandhi, para ele, se ele perdoava os ingleses. Gandhi falou, perdoar os ingleses? Por quê? Eles nunca me ofenderam. Gandhi, gente, aqui, século XX. Não estou falando de um espírita, se eu falar de um espírita, fala do Dr. Bezerra, Chico. Falando Gandhi. Libertou lá a Índia contra os algodos, os ingleses. Para eles, os ingleses nunca ofenderam. Então, assim, é isso. Falar de perdão é isso, é se libertar. Isso é se libertar. Há pouco tempo, no culto do lar da semana passada, eu estava falando daquela senhora que era cega. Quando o Vianney Coradaz ia botar a mão dela, eu falei assim, você quer que... Eu falei assim, não sei te curar. Mas ele falou assim, a beleza que é você retornar para o plano espiritual com a alma mais clara, mais limpa, isso não tem preço. Porque se você pensar num espírito que é imortal, o flash da vida que ela vai passar cega e poder, nesse período, estar se limpando e não estar adquirindo novos débitos, porque a vista pode ser motivo de queda, para ela, quando ela voltar, vai ser uma alegria enorme para o espírito. Nós não pensamos nisso. A gente olha para ela, vê uma pobre mulher e fala assim, coitada, ela é cega. Mas essa passagem linda do Vianney Coradaz. É uma visão diferente, que é a visão do espírito imortal, que está passando aqui assim, ó, minutos para ele, para a vida imortal. O André Luiz, através de Chico, ele traz assim, ele traz no livro, eu falei do Ação e Reação,
O Leon Denis também ele traz nos 2 livros, Depois da Morte e tem vários livros, mas ele traz no Depois da Morte o Problema do Ser e o Destino. Ele faz uma autópsia mesmo do ser, que ele mostra por várias questões a importância do ser perante a sua encarnação. Tanto no livro Depois da Morte, que ele traz a trajetória evolutiva do ser, como no problema do ser e do destino. Aí ele faz uma autópsia do ser, o que é o ser, o que é o destino, para mostrar o que nós somos realmente. Não dá para sair desse livro impune, assim, não dá. Dá uma mexida na gente. São momentos muito fortes, muito fortes. E assim, eu separei até assim um trechinho, não sei se vai dar, que não, né? Esse aqui. Separei um trechinho do livro Espírito da Verdade, capítulo 82, o finalzinho, que ele remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que André Luiz fala o seguinte: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa. Deus não perdoa, que não precisa. Deus vai se ofender? Deus não perdoa. Mas o ser consciente profere para si mesmo a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia, lógico, a responsabilidade. Nós, por estarmos aqui dentro, somos muito mais responsáveis. Não somos privilegiados, não. Somos mais responsáveis. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai da vida entra em outra, porque o berço e o túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas de um plano para o outro da vida eterna. André Luiz. Boa noite a todos, obrigado por tudo, desculpe se eu fui muito enfático. Obrigada, Luiz. E por nos lembrar, né, da necessidade de aproveitarmos o nosso tempo da encarnação para nos aperfeiçoarmos e que cabe a nós. Esse é um serviço que cabe a nós, os bons espíritos nos auxiliam, Jesus sempre nos sustenta, mas o trabalho é nosso. Então, nós vamos nos despedindo,